Vamos dar início, então. Boa tarde a todos. Vamos dar início à 8ª reunião parlamentar especial de micromobilidade urbana, no dia 12 de maio, às 14 horas e 11 minutos, aqui no plenarinho. Pergunto, senhores vereadores, se há alguma retificação para fazer na ata, ou podemos considerar aprovada? Aprovado. Então, a ata está aprovada. Hoje nós vamos receber a convidada da senhora Karine Winter, é isso? Isso, exato. Karine Winter, que é doutora em Educação, coordenadora, psicopedagoga da Escola Pública de Trânsito do BC Trânsito, que é a nossa autarquia municipal de trânsito, de Balneário Camboriú, mestre em Ciências da Educação, pedagoga pós-graduada em Metodologia de Ensino, em Gestão e Segurança de Trabalho, em Direito, em Gestão de Trânsito, em Gestão e Políticas de Segurança Pública e Assistência Familiar, e em Psicopedagogia Clínica Institucional, tecnóloga em Segurança no Trabalho, instrutora de Trânsito, professora dos cursos de formação para agentes de trânsito, formação para instrutores e diretores do CFC, palestrante e professora dos cursos de pós-graduação na área de trânsito, com 22 anos de experiência na área. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Não, é isso. Então, o objetivo que nós convidamos, doutora Karina, é justamente, pelo trabalho desenvolvido, na Escola Pública de Trânsito também, e acreditamos que a doutora Karine pode contribuir nessa comissão, que é a comissão que trata da micromobilidade. Então, quero conceder a palavra à senhora aí para suas explanações, sua apresentação, alguma coisa, e daí a gente faz um debate aqui entre os vereadores, a senhora sabe já o motivo da nossa comissão especial, nosso convite. Então, fica à vontade com a palavra, doutora Karine. Quero agradecer o convite e, antes de mais nada, falar um pouquinho sobre o tema da campanha do Maio Amarelo desse ano, que é mobilidade humana e responsabilidade humana, e dizer a vocês que há muito tempo atrás se falava em mobilidade urbana e hoje não se fala mais desse tema, a gente fala de mobilidade humana. E há muito tempo atrás, eu já dentro da Escola Pública de Trânsito fomentava o tema mobilidade humana. E as pessoas diziam, mas não está errado, não é mobilidade urbana? E eu dizia, não, gente, é mobilidade humana, vamos falar de deslocamento humano, porque a gente não pode falar só de perímetro urbano, a gente precisa falar do deslocamento das pessoas, do ir e vir. E hoje esse tema está aí, tão em voga, tão sendo fomentado e comentado. E a micromobilidade também é um tema que vem há algum tempo, não há tanto, mas que vem há algum tempo sendo debatido e sendo um tema prioritário, não só nas comissões, como em qualquer associações de bairros, nas câmaras municipais, enfim, onde esse tema trânsito ele é bem-vindo, onde ele é proposto, o tema micromobilidade ele é um tema que ele acaba sendo discutido, até porque hoje os deslocamentos acontecem de várias formas, e a micromobilidade ela é fundamental para que a gente tenha um deslocamento de forma mais igualitária, até porque ele vem sim trazer deslocamentos diferenciados para a população, e vem também trazer diferentes formas de mobilidade para que as pessoas possam se deslocar de forma mais sustentável, trazendo não só o deixar da emissão dos gases poluentes, mas também uma mobilidade um pouco mais ágil, que é o que a gente precisa hoje nesses deslocamentos que são tão rápidos e tão necessários que sejam ágeis. Legal. A senhora sabe que nós aprovamos no início do ano lá a legislação que trata da micromobilidade em si, ciclomotores, autopropelidos,
E desde então, eu não sei se a senhora tem participado das ações para conscientização, ações para educativas nesse sentido. Queria que a senhora compartilhasse com a gente como está sendo essa questão, né, de adaptação com a nova lei, se há alguma questão da nova lei, se a senhora eventualmente tenha estudado, né, ou lido, que a gente precise reformular, ou se tiver alguma indicação nesse sentido, se a senhora pudesse falar sobre esse assunto. Sim, nós temos levado para dentro das unidades escolares, principalmente dentro das escolas da rede municipal e da rede privada de ensino, o nosso ciclo de palestras. Esse ciclo de palestras envolve os ciclomotores autopropelidos, né, principalmente para os nonos anos e o ensino médio. A gente percebe, e eu acompanhei essas palestras para algumas turmas, um certo alvoroço por parte dessa juventude, desses adolescentes, porque a maior preocupação deles é saber se eu tenho autopropelido ou eu tenho um ciclomotor. Eu posso circular ou eu não posso? Eu vou ser pego pelo agente de trânsito ou eu não vou? Não é uma questão de segurança para eles, é uma questão de ser recolhido ao pátio o seu equipamento ou não. E o que nos preocupa muito é que eles entendam a questão da segurança, né? E nos preocupa muito porque o autopropelido ainda deixa uma brecha bastante grande. O ciclomotor, ele precisa estar emplacado, ele tem que estar dentro das normas que preconiza o próprio Detran, ele tem que, né, ter o número de chassi e tudo mais, mas o autopropelido ainda não. Então, eu penso que esta comissão precisa pensar em, de repente, estar aí junto com o poder público, vendo uma forma de organizar a questão dos autopropelidos, né, a circulação desses autopropelidos. É um grande desafio? Porque como vamos restringir a circulação desses autopropelidos? Pela idade? Pelo tamanho? Por o quê? Até o presente momento, eu não vejo ainda algo que possa restringir a circulação desses autopropelidos. Porque o que o ECA diz? O ECA diz que as crianças menores de 16 anos, como que fica isso? Podem, não podem conduzir esses autopropelidos? Eu não sei se essa comissão já tem algum estudo em relação a isso ou não, mas é algo que... Porque, assim, o maior número são de autopropelidos. Porque hoje, o que eles fazem? Se o ciclomotor ele é maior de 1,30, né, 1,29,9, ele já é considerado um ciclomotor entre eixos, e se ele tem mais de 50 watts de potência, ele também é considerado um ciclomotor. Eles colocam 1,29, eles mandam cortar 1 centímetro de entre eixos para que seja considerado um autopropelido e não um ciclomotor. Então, a maioria dos adolescentes hoje estão usando autopropelidos e circulam para cima e para baixo em 2, 3 adolescentes, né? O irmão mais velho que anda com o mais novo na garupa, ou às vezes é um na garupa e um de pé na frente. Esses dias até um agente de trânsito nos contando que ele parou um pai e o pai dizendo, entre aspas, que havia feito um negócio da China porque ele havia deixado de pagar 2 vans, né, já que o filho mais velho levava o menorzinho de autopropelido para a escola. Então, ele deixou de pagar 2 vans. Então, para ele, acabava sendo um negócio da China. Então, quer dizer, colocando os dois em risco e os dois de autopropelido.
sendo que ali poderia estar 1,29 entre eixos, né? E não era um ciclomotor, então não precisaria nem ser emplacado e nem ter 50 watts. Né? Então, a gente precisa pensar em ordenar a questão da circulação dos autopropelidos aqui em Balneário Camboriú. É algo que é gritante e, assim, me preocupa muito até que aconteça um problema maior. Você fez assim uma espécie de alguns questionamentos sobre a comissão, né? Então, sou o vereador Bola. Nós sim, todos isso que você comentou, nós já discutimos entre nós, já discutimos com o Coronel Evaldo e já discutimos com o CETRAN, né? O representante do CETRAN, ele é o presidente, né? Presidente do CETRAN, Tanir Antunes. Isso, o Tanir Antunes. E as limitações, nem o parecer deles, eles puderam emitir para o Estado de Santa Catarina, no caso, porque o Código Nacional de Trânsito tem regras superiores, já tem as determinações. O que nós estamos, sim, pensando o que nós podemos fazer, o que nós podemos sugerir, e o grande mote da sua presença hoje aqui é o caso da doutora, né? A doutora que veio, o Inter, né? Que veio no Karine, né? Karine Winter, que veio até nós, a nosso convite, para nos trazer, assim, fazer um laudo, dizer assim, o que aconteceu, o que vem acontecendo, é importante, porque é a sua experiência. Você está lá na sala e você me trouxe algo que eu suspeitava, mas ninguém tinha afirmado até o momento. Que a maior preocupação dos pais e dos jovens adolescentes que utilizam, né, o ciclomotor e o autopropelido é justamente financeiro, econômico. Não é uma preocupação de segurança, não, para eles e para outros. Então, que até você citou o caso de dois irmãos que são transportados, eu entendi, pelo patinete, talvez seja isso. Né? Já vi com 3. Uma mãe com 2 crianças, uma pequenininha e uma na frente e uma um pouquinho maior atrás. Então, nossos questionamentos são justamente nessa questão. Como fazer o ser humano não nos atropelar na legislação e nas normas? A mais de 1,30 de comprimento já é considerado ao mesmo nível de uma moto. Tem mais de 70 de largura, 70, né? De largura, já é considerado uma moto. A potência da velocidade, que isso aí eles estão sabotando, usando aplicativos para sabotar, ultrapassa o que é permitido, também já é moto. Então, isso já está claro para nós. Atingir desses aqui, ou tem mais de 1,30, então não adianta cortar para 1,29,9, né? Tem mais de 70, não adianta cortar para menos de 70. E se for original, que vem com a capacidade acima dos 32 km permitido pelo Código Brasileiro de Trânsito, também já é considerado como moto. Mas eles fazem questão de andar com ciclomotor, tanto na ciclofaixa como na ciclovia, vamos colocar na ciclovia em Balneário, porque eles podem andar na contramão. E eles podem andar acima da velocidade, eles andam acima da velocidade. Por não ter placa, o sinal fechou, eles passam. Algumas vezes, eu achei que eu ia bater num deles, se eu não reduzo, se eu não freio o meu carro, porque chega na ciclovia, principalmente a Quinta Avenida, que eu moro na Vila Real, e atravessa a Quinta Avenida inteira. Então chega num semáforo, para todo mundo e eles passam. E aquilo, se não ameaça bater em mim, ameaça bater em outro, e eles vão seguramente, eles não têm uma placa, eles não têm uma caneleira, uma joelheira, uma cotoveleira, não têm um capacete, eles não têm nada. O para-choque deles é o próprio corpo. Então, esse é o problema, sim, nós aqui da comissão já identificamos, inclusive a legislação foi feita por isso que o Balneário saiu na frente, né? Então, assim, como doutora, né? Você tem algum trabalho, alguma coisa que pode colaborar com a gente,
conosco aqui na comissão para que nós possamos fazer um relatório, até sugerir alteração em legislação, desde que não fira o CBT, porque lá no CETRAN eles não conseguiram fazer um parecer para nos dar, porque iria contra as normas gerais nacional. É a minha parte para o senhor presidente. Nada que seja diferente do que a gente já tem, infelizmente. Agora vamos falar em termos de comportamento. Certo. Né? Eu penso que nós poderíamos pegar, entre aspas, pesado em cima de campanhas. As campanhas poderiam trazer algum resultado. Impactantes, desde que não sejam sanguinárias. Né? Boa ideia. Campanhas que sejam, até um certo ponto, permanentes, digamos assim, por um bom tempo, que elas fiquem água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que cheguem à massa de várias formas, rádio, TV, enfim, mídia de outdoor, rede social. Acho que a gente precisa atingir todos os tipos de mídias que a gente conseguir. Não dá para pensar só em redes sociais. Eu ainda penso e acredito muito naquela velha e boa campanha de você encontrar um outdoor ali na esquina e você se deparar com ele. Creio que isso também surte efeito. Mas a água mole em pedra dura, ela tanto bate até que fura. A gente precisa fazer algo bem consistente por um bom período de tempo. Contratar uma equipe de marketing, alguém que faça um trabalho bem consistente, bem interessante, para que a gente tenha um efeito bacana. Eu penso que isso vai trazer algum resultado. Vai chegar no pai e na mãe, que é quem hoje compra esse tipo de aparelho para o seu filho. Porque eles não compram com recursos próprios, os adolescentes e jovens. Eles ganham dos pais, que querem se ver livre de ter que levantar cedo e levar o filho para a escola. Que querem se ver livre de ter que pagar a van escolar. É isso que acontece. Então, são eles que despendem esse recurso. Então, tem que chegar a esses adultos, essas campanhas têm que chegar até eles, para que eles entendam. Uma campanha bem bolada mesmo. Estou dormindo até mais tarde, mas está valendo a pena eu ficar 10 minutos a mais na cama enquanto meu filho está correndo risco de vida. Sabe, alguma coisa que fosse de sensibilizar mesmo. Não precisa ser nada de sangue, mas alguma coisa que toque no emocional. Eu acho que isso seria importantíssimo. Eu falo como pedagoga, como especialista na área da educação. Então tá. O conselho, a meta, o objetivo da educação é bem interessante. Obrigado mesmo. Primeiramente, obrigado pela presença da senhora. Hoje a gente tem uma identificação de uma raiz de um problema, né? A questão da compra e do aluguel realmente é a raiz de tudo isso. Até porque a pessoa não consegue ter acesso a um autopropelido sem compra ou aluguel hoje. Aqui em Balneário Camboriú eu tive a oportunidade, quando fui comprar o meu patinete, de conversar em alguns lugares, né, com os próprios empreendedores, e a gente vê um desconhecimento da lei, um atalho na lei por questões econômicas, né, do empreendedor, mas isso não pode ser uma moda na cidade. Então, a questão que a senhora trouxe da campanha educativa eu acho muito interessante, principalmente para ir na fonte, que seria no momento da compra. Eu, coincidentemente, estava com a minha mãe no momento, e eu tenho muito mais habitualidade com a legislação, até porque a gente que iniciou isso, né? Mas eu percebi a falta de informações do próprio revendedor. Então, um dos objetivos da audiência pública aqui da comissão é de buscar eles, para trazê-los até aqui e ter algo combinado que não sai caro. Eu propus, né, esse tema assim que eu assumia o mandato, por medo de uma hora chegar alguém e falar que é proibido. Porque a micromobilidade urbana, se ela não existir em Balneário Camboriú, o caos vai ser o triplo. Eu e o vereador Anderson a gente utiliza, o vereador Bola logo a gente convence a utilizar também. Mas a gente sente na pele o desafio que é andar em Balneário Camboriú utilizando da micromobilidade. O preconceito do... Quer uma aguinha? Tem, obrigada.
o preconceito do carro, o medo do pedestre, a irresponsabilidade de quem utiliza. Então, a gente tem algumas áreas para atingir, que é o objetivo da comissão. Eu preparei umas perguntinhas aqui enquanto que a senhora estava falando. O que seria a mobilidade humana tratando de micromobilidade urbana? Seriam os deslocamentos humanos, porque quando a gente falava antigamente em mobilidade urbana, a gente falava somente nos deslocamentos urbanos. E a gente precisa pensar em cidades onde a gente não tem... Balneário Camboriú é urbana, mas nós temos municípios que são mistos, né? Por exemplo, Itajaí nós temos própria Camboriú, nós temos municípios que são mistos, tem uma área urbana, mas também tem uma área que é rural, né? E os deslocamentos eles podem acontecer nas duas áreas, né? Balneário Camboriú é uma exceção, mas nós temos praticamente só a área urbana. Então, os deslocamentos eles não acontecem hoje em dia somente nas áreas urbanas. Eles acontecem, né, nas duas áreas, de forma mista. Entendi. A senhora compreende a importância da fiscalização e da sinalização, como o vereador Bola trouxe sobre as placas? O que de forma prática, porque a gente sabe que o efetivo hoje da BC Trânsito é pequeno, né, comparado com a alta demanda e contratar mais não é um caminho de solução, talvez crie mais um problema. Talvez a sinalização, as campanhas de fiscalização, como que a senhora percebe a sinalização hoje na cidade, falando de micromobilidade? Mais técnico, assim, o que tem visto, sabe? Como é um assunto novo ainda, a questão da micromobilidade, acontece há poucos anos, eu acredito que a gente ainda tem muita coisa a evoluir, né? Não só a nível de Balneário Camboriú, mas a nível nacional, a questão da sinalização. Mas eu não vejo Balneário Camboriú como deficitário em termos de sinalização. Nós somos uma das cidades mais bem sinalizadas do país. Bacana. E talvez fale, desculpa Gui, só para complementar, talvez fale nas sinalizações específicas para a micromobilidade, é isso, né? Nesse intuito. Sim. Mas... Porque até o próprio semáforo, aquele que é para o ciclista, lógico que não precisa trocar a bike por um patinete, né? Mas a gente percebe que é algo que tem na cidade, mas ele é descontínuo, assim como a ciclofaixa, né? Tem em alguns lugares. A gente pediu ao Coronel Evaldo, ele falou para a gente que vai atender, né? A questão da sinalização em áreas turísticas, por exemplo, como a Avenida Atlântica, que já tem o limite, né? A gente tem um desafio hoje que é a falta de leis para o autopropelido, mas Balneário Camboriú, através do Código de Postura, essa era a minha próxima pergunta, ela te dá uma oportunidade. Inclusive eu tive lá no CETRAN essa semana, até não fui lá no fórum por conta disso, eu tinha marcado já com o Antunes, ele foi de manhã lá, eu fui à tarde lá em Florianópolis, e é algo que está claro, assim, né? O autopropelido, ele hoje tem uma brecha na lei, e o CONTRAN não parece ter prioridade alguma de regulamentar algo assim. Então, se nós, município, esse é o intuito nosso aqui, a gente aguardar, não é a boa vontade, né? Mas a proatividade do CONTRAN, a gente vai ver casos como aconteceram em Brusque, né? Se tornarem recorrentes, o que seria uma lástima, mas o autopropelido na nossa cidade, a gente está com essa ideia, né, de conseguir colocar através do Código de Postura Municipal, utilizar da inteligência para não é driblar a legislação, mas para achar um caminho para tirar esse vácuo de normas para que Balneário possa propor algo nesse sentido, como, por exemplo, a idade, a velocidade. Qual é o limite? O vereador Bola trouxe uma situação muito, muito interessante. O ciclomotor, que já está mais ligado, a grande maioria não usa mais o ciclomotor, isso é algo que praticamente acabou na cidade, mas a nossa ciclovia e a ciclofaixa tem uma norma específica de velocidade, é de 20 km por hora. Isso é uma informação que poucas pessoas sabem, já é uma lei antiga. Então, assim, a gente está tentando buscar nessa brecha uma oportunidade de criar, enquanto comissão, enquanto audiência pública, enquanto servidores, prefeitura, todo mundo, para que Balneário tenha as suas próprias regras, já que no nacional não tem e o estadual vincula ao nacional. Então, como que a senhora vê essa questão das brechas da lei? A gente consegue aplicar normas... porque não tem a ver com o CTB, né? Sim. Você está falando sobre postura municipal, um código de postura é inerente ao município, e a própria resolução ela dá a liberdade para o município ocupar brechas. Sim, né?
Mas essa questão, por exemplo, da limitação de velocidade nas ciclofaixas e ciclovias, eu vejo como positivo, eu não vejo problema nenhum. Eu também acho positivíssimo. Já que é uma questão da aplicação de código de posturas mesmo. E não fere em nada nenhuma resolução, nem o artigo do CTB. Esse talvez seja o nosso maior trunfo, né? Porque a população que utiliza o autopropelido como nós, a gente busca sempre a ciclofaixa, que é onde tem segurança, onde tem sinalização, onde tens um mínimo de segurança que no bordo direito você não tem. Então o bordo direito ficou para quem? Para nós do autopropelido que não temos ciclofaixa em vários pontos da cidade, e para o ciclomotor de forma habitual, que é onde ele tem que estar. Né? Outra dificuldade que o vereador Bola trouxe esses dias também é a questão das calçadas. Isso é algo fácil da gente comunicar para a cidade, que pode ser um patinete de criança, é proibido andar na calçada, ponto. É uma questão de norma de conduta também, né, de postura municipal. Então talvez seja esse o caminho, né, doutora? Acho que é legal ter a confirmação da senhora, porque a gente quer trazer no nosso relatório, na própria audiência pública, algumas soluções. Pelo menos uma esperança de solução. Então que Balneário Camboriú, inclusive, vai poder incentivar os outros municípios que também estão no mesmo problema, com o CONTRAN, ali com brecha, o CETRAN com o CONTRAN, e a cidade sem poder fazer a sua parte. O vereador Anderson até trouxe uma situação também interessante, que era de a gente criar alguns zoneamentos para Balneário Camboriú, como fez em Dayal, acho que foi, né? Por quê? A Atlântica tem um uso específico da ciclofaixa, que é para turismo, e alguns que utilizam para ir para o trabalho, que é uma via que não entra carro, não sai carro, acaba sendo mais seguro. A Avenida Brasil, por exemplo, é um perfil totalmente diferente, porque ela não é contínua. Então é uma linha de acesso até tu ir Atlântico ou até tu subir, né? Na Rua 2000, outras que tem ali a ciclofaixa. Então, cada parte da cidade, para a gente ter um município tão pequeno, ela tem uma linha de raciocínio, digamos assim, né? A Quinta Avenida é puramente para trabalho, né? A Avenida Atlântica puramente para turismo. A senhora vê uma chance de Balneário conseguir fazer um zoneamento na postura municipal de cada área da cidade, ter um perfil, por exemplo, na Atlântica é tal velocidade, na terceira é tal velocidade. Fiscalização é difícil de acontecer, mas o não a gente já tem e o caos já está acontecendo. Então talvez se a gente colocar isso na sinalização, nas campanhas que a senhora tem feito, funcionaria, na tua opinião? O único X da questão seria perguntar, e o perfil de quem vai utilizar esses zoneamentos tão distintos, tão diferentes, é tão diferente assim? Será diferente? Por exemplo, a pessoa que vai utilizar lá na Quinta Avenida, né, o perfil daquela pessoa que vai utilizar o zoneamento da Quinta Avenida, não é o mesmo perfil da pessoa que vai utilizar ali na Avenida Brasil, não é o mesmo trabalhador que, por exemplo, vai se deslocar e vai trabalhar lá numa loja, por exemplo, da Avenida Brasil, não é o trabalhador que mora ali no bairro dos municípios? Não seria o mesmo? Não, é que o intuito é o seguinte, por exemplo, na Avenida Atlântica, que a gente viu muito, principalmente na temporada, o pessoal que alugava os patinetes, é que daí a cidade ela tem um perfil que ele é repetido. Determinada época, determinada rua, determinada avenida, ela tem um perfil. Por exemplo, a parte da corrida, ela é impraticável na Avenida Brasil, na terceira e na quarta avenida, porque isso já é... A lei precisa acompanhar a cultura, certo? Então, assim, hoje nós já temos um perfil bem definido da utilização dos modais. Então, a Avenida Atlântica, a gente vê o trabalho e o turismo andando junto. Eu acho que o único perfil diferente é o da Atlântica com os demais. Pode ser. Eu acho que os demais aí não são diferentes entre eles. Entendi. Então, é nesse sentido que a gente quer perguntar para a senhora, para a gente ter algo realmente que dê para utilizar e que não demande tanto da fiscalização. Porque, por exemplo, se tivesse uma lei pautando corrida, certo? Se fizer a fiscalização na Avenida Brasil, tá tudo certo, porque ninguém corre na Brasil. Agora, na Atlântica é onde as pessoas correm. É mais ou menos nesse exemplo para a gente entender. Então, na Atlântica, talvez tenha um perfil diferente, mais para o turismo. A terceira e a quarta avenida, como a senhora trouxe, para a questão do trabalho. Também tem uma coisa que é mais prejudicial, né? A ciclofaixa na Avenida Atlântica, ela não tem carro entrando e saindo. Então, tu tens uma linha contínua muito mais segura. Enquanto na terceira e na quarta avenida, tu tem que estar toda hora olhando para os três lados. Para o teu, para a direita, para a esquerda, e eles detestam o modal, né? Tem vezes que parece que estão caçando a gente, entendeu? Então a gente fica feliz de ouvir
essa troca de ideias, porque a gente vai depois, né, pegar todo esse material, né, fazer um relatório, o vereador bola o relatório, a gente vai todo mundo auxiliar, mas apresentar na audiência pública talvez uma ideia disso. Né, porque a gente precisa pensar no trânsito da cidade não para agora, mas para os próximos 5 anos. Né, hoje a gente tem até, só para finalizar, presidente, a gente tem o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que já é uma lei efetiva na cidade, se não me engano, é 2010. Que deveria ser de mobilidade humana. Então, eu botei até aqui, ó. Essa observação foi interessante. A gente tem uma situação de descontinuidade. A mobilidade é humana, né? O urbano já está definido. A descontinuidade das ciclovias e ciclofaixas, a diferença de uma da outra que a população desconhece. Não sabe. Né? Se vê possibilidade... isso aqui do autopropílio já falei. Se vê possibilidade de destacar a idade. O zoneamento a gente já falou, que talvez tenha um perfil para a Avenida Atlântica, né? Na opinião da senhora. E para a idade, só para contextualizar. O vereador Anderson encaminhou um ofício para a delegada Ruth, enquanto comissão, eu estive lá conversando com ela também. O próprio Antunes trouxe do CETRAN, que não há hoje nenhum município que traga isso, né? Porque, assim, por exemplo, lá em Gramado, né, a gente sabe que tem muito micromobilidade, só que é muito turístico. O pessoal da Pulga, da Jet, eles têm os patinetes e vão embora. Bike e tal. Aqui não. Aqui, como a senhora falou, é o deslocamento que a gente tem que entender, né? Poxa, dá liberdade para um jovem ir para a escola, né, desonera o pai e a mãe, ou muitas vezes é uma forma de terceirização de responsabilidades, onde tem muito jovem. Né? A gente quer, como a gente sempre fala, a gente quer fomentar que a micromobilidade ela aconteça. Um patinete, uma bike, um modal é um carro a menos. Né? Então, se a senhora vê, né, dentro da tua experiência nessas escolas e tudo mais, o que seria talvez uma idade ideal? Não é um chutômetro, a gente está escutando várias opiniões para depois formar uma proposição correta. A delegacia não tem um posicionamento claro sobre isso, até porque eles autuam conforme a lei. E hoje a lei é do Código de Trânsito Brasileiro, que quem autua é o BC Trânsito. Né? A própria delegacia de polícia, Polícia Civil, ela lavra atos de quem tem uma ilegalidade. E hoje o autopropelido não tem lei. Tem a resolução, mas é muito amplo. Então a gente queria saber da senhora se há uma esperança de uma idade, né, algo que seria cabível. A gente não quer inviabilizar, né, não quer transformar a micromobilidade em algo impossível, senão a cidade né, vai colapsar, e a gente quer manter, só que com segurança. Sim. Fora da calçada, dentro de um ambiente seguro, com os pais sendo conscientizados na hora da compra, com essa campanha que a senhora indicou. A senhora vê alguma ideia de idade? Assim? Até quando tu leu ali o meu currículo, tu lesse professora nos cursos, instrutora de CFC. O que é CFC? Centro de Formação de Condutor. Centro de Formação de Condutores. Então, assim, eu me sinto com propriedade para te dizer que é 18 anos, o mínimo. Há uma maturação cerebral. E essa maturação ela acontece aos 18 anos. Antes disso, o jovem ele não tem condições de assumir as suas próprias responsabilidades, e não há uma maturação cerebral suficiente. Por isso que é escolhida esta idade. Não é porque ele vai ser penalmente imputável, né? Não, existe uma questão de maturação cerebral. E essa idade ela acontece, e essa maturação acontece aos 18 anos, por volta dos 18 anos. Então, antecipar para os 16, será que a gente não está antecipando demais? Será que a gente não está indo trazendo para muito antes dessa idade? E aí talvez fazendo com que os nossos jovens e adolescentes corram riscos muito antes do tempo? E a senhora tem visto dos pais isso? Uma preocupação? É que é uma realidade os pais, que... Não, os pais... É que é uma questão... É uma questão própria de cada indivíduo, né? É que a verdade é que é uma realidade que nós já estamos vivendo hoje. O fato é que nós não temos a opção de dizer se pode ou não pode, já está acontecendo. Sim. Agora eu acredito que esse debate, né, doutora, sobre de que forma que a gente vai trazer para essas crianças que já estão
né, expostas a essa questão, que a gente de que forma que a gente vai conseguir conscientizá-la, educá-la da melhor forma, né? Até uma pergunta que eu ia fazer, porque eu vi que a doutora é coordenadora da Escola Pública de Trânsito, né? Eu não sei se esses eventos feitos nas escolas a senhora tem participado. Tenho, sim. Isso. E como a senhora tem visto nesse sentido, um olhar clínico, talvez até, né, como adulta, como, né, uma doutora já nesse tanto, como a senhora tem percebido a receptividade dessas crianças no sentido dessa educação específica, assim, tem algum, não, elas têm se interessado por isso ou simplesmente participado de um evento como um extracurricular qualquer, né? Não, eu diria assim, participam, mas aquilo que eu falei no início, uma grande parte quer saber em que tipo o seu aparelho se enquadra. Se vai ser recolhido ou não, se eles serão fiscalizados ou não pelo agente de trânsito. Essa é a grande preocupação de todos eles. Posso ir embora hoje para casa ou vocês vão estar ali fora para recolher meu autopropelido, meu ciclomotor, meu patinete, como eles falam, popularmente patinete. Né? Então, essa é a grande preocupação. Eu vou poder andar ou não vou mais poder andar? Vou ter que encostar, vou poder utilizar. Essa é a grande preocupação. Né? Eles participam, sim. Muitos têm dúvidas, querem tirar dúvidas. Existe essa participação e essa preocupação. Mas eles continuam utilizando independente daquilo que é passado. Por quê? Porque há uma anuência em casa por parte dos pais. Enquanto os pais derem essa anuência, é como se os pais chancelassem. Você pode continuar andando, qualquer coisa eu vou lá e tiro para ti do pátio, entendeu? Então fica difícil, enquanto nós não sensibilizarmos os pais, que são os provedores desse aparelho, eu vejo que é difícil a gente ter ali uma mudança, porque os pais são vamos dizer assim, os cabeças da família, são eles que ditam as regras. Senhor presidente, só a questão do ciclomotor, o vereador Guilherme disse que sumiu de Balneário. Sumiram das lojas, né? Assim, no ponto de dizer, porque nas ciclovias, estão usando sim ciclovias, né, ou ciclofaixa, adulterados ou não, acima da velocidade permitida ou não, eles tem bastante em Balneário Camboriú. Tem, continua. Né? E como ele falou, a senhora respondeu. Agora, 18 anos é uma idade, é o que diz também o Código Brasileiro de Trânsito. Né? Então, há esse perigo, e o maior perigo está nos pais achando que não vai acontecer nada com o filho materialmente. Fisicamente, exatamente. Não, estão falando materialmente. Não, se trancar o teu ciclomotor ou o teu autopropelido, eu vou lá e busco. Exatamente. Nós não vamos perder dinheiro, mas nós podemos perder uma vida. Me parece que não há essa preocupação, né? Essa responsabilidade está faltando. Aí você acertou. Eu acho que é o caminho maior da comissão, é justamente isso, fazer com que outros municípios podem fazer, mas Balneário Camboriú tem que fazer, a educação em massa. Creio que sim. Mais uma colocação, vereador Guilherme. Só essa questão ali do ciclomotor, vereador Bola, que é o seguinte, antigamente, sei lá, 1 ou 2 anos atrás, a gente tinha costume da tal da moto. O pessoal passava na ciclovia e mandava vídeo. O cara com aquela moto que segurava assim, elétrica. Que naturalmente as pessoas entenderam. Aquilo ali chama atenção, o empreendedor naturalmente não vendia mais, e hoje realmente houve... Essa é uma situação que a gente gostaria também de pedir, esses dados para a gente trabalhar. A gente recebeu uns dados da BC Trânsito, foram importantes, mas para a gente ter esse diagnóstico clínico da cidade, por exemplo, também nem todos são cadastrados, mas aqueles que forem, porque o ciclomotor ele é muito mais tranquilo da gente fiscalizar. Agora, o que o vereador Bola talvez quis dizer é que o autopropelido ele está escondidinho dentro do ciclomotor, né? Que daí eles fizeram o teste ali em Navegantes, aceleraram destrancando o aplicativo, um autopropelido alcançava 90 e poucos quilômetros por hora. Naturalmente ele já pula de categoria, né? É o que a gente percebe.
e chama muita atenção. Hoje eles já sabem que a fiscalização está acontecendo, que ela já tem está ventilando aí uma fiscalização mais dura. Então as pessoas que estão andando na rua já têm um pouquinho de medo, né? E não é medo por inviabilizar, porque é algo inseguro e precisa ser fiscalizado, e para a gente garantir que quem anda certo continua andando. Né? Esse acho que é o grande... E essa campanha de educação, eu concordo com a senhora, é rádio, não só rede social. A gente tem um perfil muito de resolver problemas na hora que acontecem os fatos. Isso é de toda a cidade, nosso ser humano. Né? Houve um problema em Brusque, por exemplo, houve um grande fato, né? Um acidente trágico, onde a prefeitura agora começou a se mexer nesse sentido. Itapema também. Nós, em Balneário Camboriú, não esperamos um trágico. Teve um atropelamento da prefeita, leve ali, mas foi um fato também. Então, inclusive, eu convidei uns prefeitos da região para virem na nossa audiência, mas a gente não pode mais levar a micromobilidade, o vereador antes falou algo perfeito. Ela está acontecendo, ela já é uma verdade, sim, ela já está na rua. Se a gente for ali, o que talvez eu vejo de esperança, a gente que utiliza, é de conseguir pelo menos colocar regras que garantam o mínimo de segurança para elas. Né? A tal da calçada já é algo que não é homérico de ser feito ou trabalhado. É uma frase que, se for falada milhões de vezes nas rádios, calçada não é lugar de micromobilidade, não é lugar de patinete, não é algo fácil, é algo consciente de população. A hora que o peazão vai subir na calçada para andar, ele fala, opa, não vou subir, pode dar problema. Andar na contramão, também eu vejo que é uma coisa fácil de se resolver na conscientização. A parte do empreendedor é com fiscalização pesada, não adianta. Porque é uma adaptabilidade, é igual quando tinha as mobiletes, foram mudando conforme a fiscalização. Sim. Então, esses temas mais tranquilos, que não é tranquilo para ninguém, principalmente para o morador, mas que fica mais fácil de executar, tipo o menino lá de 16 anos que está voltando da escola. Ele tem algumas opções assim que ele embarca na motinho dele. Primeira, quantas pessoas ele vai carregar? Se é de individual ou se é para mais pessoas. Ele precisa saber o que o modal dele permite. Na rua, eu tenho o direito de andar na contramão porque eu sou um autopropelido? Não. Ele já tem que buscar as ruas pelo menos no bordo direito ou a ciclofaixa, respeitando a velocidade. Também é arriscado botar um patinete no meio dos carros. Eu jamais vou andar no meio dos carros. Se uma lei dessa chegar na cidade, eu pego meu patinete vendo e mais um carro na rua. A gente tem que ter um mínimo de segurança para quem está usando. Então, é uma opinião de usuário, assim, de cidadão, sim, sabe? Essas regrinhas menores, que são importantíssimas. Calçada, uso individual ou não, em qual caso? Proteção, em qual caso? Ciclovia, pode ou não pode? Ciclofaixa, pode ou não pode? Ah, pode, 20 por hora. Mas a primeira coisa, Guilherme, desculpa te interromper, que ele teria que saber, quantos anos eu tenho? 14? Eu nem posso. Mas hoje não temos regras para isso, né? Eu sei, mas você me entende como isso tem que vir de casa, é a educação que vem do berço. Sim, eu entendo, mas como o vereador Anderson falou, a gente também, né, que é algo propositivo para que seja agora um remédio, uma vacina urgente. Poxa, se a gente resolver a parte das calçadas... Para a realidade que nós já vivemos. Urgente a parte das calçadas... Campanhas, concordo. Urgente a parte da via onde você vai utilizar. Não pode ir na contramão só porque é micromobilidade. Isso é lógico, mas não é. A própria conscientização dos pais, das crianças. Esse mês de conscientização acho que é importante. Mas uma coisa que eu queria deixar de pedido para a senhora, assim, que é uma servidora de carreira e tudo mais, claro, é que essas coisas não fiquem restritas ao mês de maio e nem a algo trágico. Então, a gente precisa, enquanto cidade, colocar isso como uma prioridade do Executivo, vereador Bola, de realmente isso ficar... a mãe está indo para o trabalho de carro, ela está ouvindo. E que seja algo mais simbólico. Seu filho corre risco, né? E algo que sensibilize mesmo, sem sensacionalismo, mas... Né? E que não inviabiliza. A gente não quer, por Deus, que a micromobilidade ela apague nós, de forma a cidade, nenhuma, porque isso é um grande até respiro, porque, né? Combina com Balneário Camboriú e a cidade gente plana, né? Nem tem como retroceder. Acho que seria dar um tiro no pé retroceder. Ah, que bom. Né? Eu só acho que a gente precisa ajustar as medidas. Essa é o X da questão. Nós estamos com o tempo avançado, mas eu tenho uma pergunta final aí para a gente fazer. Talvez seja até um pouco
E as autorizações, a senhora aqui eu vejo que né, tem informação para instrutores, né, e de formação de condutores. Se a gente fosse pensar em algo, em uma autorização, seja ela provisória ou específica para esse tipo de público, teria viabilidade em termos de município? Não teria? Tipo, aquele que não tem habilitação, ele vai fazer um curso específico lá sobre as regras e vai ter ali sua... Já tem. Existe uma viabilidade específica para isso? O município criar esse? Pelo próprio Código de Trânsito, que é a ACC. É certo. Autorização para conduzir ciclomotor. Só que, de qualquer forma, ele tem que ter 18 anos. Pois é. Mas é muito boa essa ideia do autopropelido, por exemplo, na hora de adquirir um patinete ou adquirir... Já cadastra a família, pai, que seja tudo. Um mini cadastro, um QR Code que a própria prefeitura possa colocar dentro dos estabelecimentos, onde na venda o cara tem que cadastrar. E para usar o trânsito... Que vem um vídeo, vai ter que... ou uma cartilha, um PDF online, isso não tem custo para o município nenhum, ele escaneia ali e recebe... normas em Balneário Camboriú, como utilizar, quais são as regras, o que vale, o que não vale. Até porque gera o senso de responsabilidade hoje. Né? Hoje eu, por exemplo, a gente tem a de maior, tem a carteira de habilitação e sabe que se atingir uma pontuação vai perdê-la. Né? Isso ficou ruim e ao mesmo tempo ele te traz uma responsabilidade. Né? E eu acho que isso talvez seria uma ideia para até o próprio relator, para que a gente pudesse estudar essa indicação, né? E o aluno ele vai usar, não dá para nós criarmos, né? O aluno ele vai usar e os fiscalizadores vão parar ele, você estava infringindo uma lei, quero ver sua autorização e a possibilidade até de perdê-la, né? A única coisa que a gente tem que cuidar é que a partir do momento em que eu que eu concedo essa autorização, tem que ver se eu não estou concedendo, por exemplo, a contrapartida de, eu tenho 16 anos, então eu estou tendo essa autorização porque eu fiz, ou porque eu li esse QR Code, ou porque eu fiz esse curso, então eu estou apto para conduzir. Não, a própria responsabilidade civil ela não funcionaria nesse caso, né? Porque ela não é capaz de responder. Agora, o pai e a mãe, sim. Então, talvez seja essa a amarra, porque sai do Pix e dos cartão do pai e da mãe. Então, assim, que nem quando vai viajar ou vai para um show, que tem que ter autorização dos pais, né? Talvez seja um caminho para a gente não inviabilizar, para a gente não inviabilizar, mas garantir isso. E a produção da prefeitura vai ser simples, é o QR Code, a fiscalização, um vídeo institucional que pode ser replicado nas escolas e um e-book, um guia, né? Um guia de boas práticas na micromobilidade urbana. Seria bacana. Muito bom raciocínio. É isso aí. Agradecendo, doutora, dando a palavra aí para suas considerações finais. Gina, eu só tenho a agradecer e dizer que de forma nenhuma a gente pensa em retroceder a questão da micromobilidade. A Escola Pública de Trânsito sempre pensa em avançar e micromobilidade combina com Balneário Camboriú, né, de todas as formas. A gente sempre pensa em avançar. Obrigado mais uma vez. Imagina. Né? Agradecer por ter vindo aí. Também gostaria de agradecer. Eu faço questão de agradecer, presidente. Você veio no momento certo, com as respostas certas, com o raciocínio que eu acho que ajudou os 3 vereadores a encaminhar essa audiência pública e o fechamento. Obrigado. Que bom, imagina. Também agradecer e convidar a senhora para quinta-feira estar com a gente aí. Isso. Quinta que vem. Tá certo, com certeza. Obrigado. Senhores vereadores, estão dando sequência para a finalização da nossa reunião. Lembrando as pessoas que nos assistem que no dia 22 de maio, às 18h30, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, nós teremos a nossa audiência pública, né, onde vamos discutir, debater, ouvir as pessoas, usuários, comerciantes desse tipo de equipamento. Momento oportuno para as pessoas poderem participar, reforçar o convite também. Eu não sei se tem mais algum vereador que tem alguma colocação para fazer. Satisfeito. Então, agradeço a presença de todos. Encerramos a reunião às 15 horas e convoco todos para a próxima reunião na próxima segunda-feira.